São João Paulo II, rogai por nós. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Campus Fidei. Aqui quem fala é o Gabs, uma alegria estar convosco novamente. Mais uma vez com convidados muito especiais, alguns fazendo estreia por aqui. E já podem ter visto aí no tema que hoje a gente vai falar um tema muito, muito importante e, claro, né, sempre atual da nossa Santa Igreja. Então, antes de passar a falar sobre o tema mesmo, vou me apresentar um pouquinho. Pedir para os meus colegas, meus irmãos de missão aqui se apresentarem também, para a gente começar a partilhar. Bom, sou o Gabs, né? Sou o Gabriel, faço parte da rede de missão desde 2019, sou missionário junto com a minha esposa também, a Débora. Tenho 2 filhos, o Santiago e o Augusto. Moramos aqui em Brasília, onde temos a nossa sede, né, do Campus Fidei. E sirvo em alguns núcleos, né, como âncora aqui do podcast, já que vocês têm se acostumado já com a minha voz por aí. Também faço parte do núcleo da diaconia e também sou catequista aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui na Asa Norte, em Brasília. E uma alegria estar aqui com vocês novamente. Olá, eu sou o Pedro, já apareci algumas outras vezes também aqui no podcast, sou missionário do Campus Fidei desde 2021. Sou casado com a Letícia e a gente tem 2 filhos, o André, de 2 anos, e a Ana, que está na barriga dela com alguns meses. Olá, eu sou a Juliana, eu sou missionária há quase 2 anos, eu faço parte do núcleo de formação, eu coordeno o Dating com meu namorado, que é um grupo de estudos para casais de namorados, e eu também faço parte do núcleo da didascalia. Oi, eu sou a Ana, eu sou missionária desde o ano passado, ainda não completei um ano de missão, né? Eu não sou casada, eu tenho servido nos núcleos de oração, diaconia e na comunicação, na coordenação do Instagram. Percebi que eu não comentei os meus núcleos, sou do núcleo de formação e da economia. Catequista também. Verdade. E outra parte do núcleo de formação, né? Perfeito. A Ju falou, eu lembrei também que eu estou coordenando junto com a Debs o YouFamily Online, né? De alguns casais próximos aqui à missão, que a gente está fazendo essa experiência, né? De formação de casais durante um ano, de maneira online, né? Então, se você é alcançado por esse podcast, essa é a sua realidade de alguma forma e sente esse desejo de ser formado, reze nessa intenção desse primeiro grupo online que temos feito, para que, se for da vontade de Deus, que possamos expandir também esse apostolado, né? Apostolado chega até você com microfones, com gravador, enfim, que tenhamos também grupos de estudo acontecendo, graças a muitos rostos e mãos generosas que ao longo desses mais de 10 anos de missão acreditaram na missão e nos sustentaram não só espiritualmente, mas também materialmente, né? Então, se esse apostolado alcança, se você acredita que essa obra de alguma forma te ajuda a chegar ao céu, te peço que envie uma mensagem para o nosso Instagram, @campusfidei, que lá não só a gente já tem lá um link que pode te direcionar para fazer ou uma doação espontânea ou para virar um benfeitor, a devolução do seu dízimo também mensalmente, mas também, como temos missionários espalhados por todo o Brasil, se você mandar uma mensagem lá, certamente tem alguém próximo a você que pode também ser testemunha desse carisma para a sua vida. Então, a gente aguarda a sua mensagem lá. Beleza? Bom, queridos, vamos nessa. O tema é atual, né, como eu já disse. Então, a gente vai falar um pouco sobre a juventude. O documento que baseou assim, nossa partilha de hoje é a Christus Vivit, né, que é um documento do nosso amado Papa Francisco, que no momento da gravação aqui há pouco mais de 20 dias nos deixou, e estamos também vivendo o início do pontificado do Papa Leão XIV, né? Então, falar sobre juventude, e é aí que eu queria partir já do início, né? Falar sobre juventude
e baseando nesse documento do Papa Francisco, né, a Christus Vivit, que é uma exortação apostólica que ele nos trouxe, é muito interessante assim, falar sobre juventude, falar sobre jovens, né? Às vezes para alguns pode ser um tema um pouco, como é que eu posso dizer, que está sempre em tratativa, né? Que não tem muita novidade, mas o próprio sentido da juventude é sempre trazer essa novidade, né? E a gente está gravando hoje no dia 10 de maio. E há 2 dias o Papa Leão XIV foi eleito, né? Então, foi algo que eu fiquei pensando, assim, eu queria ouvir de vocês também, que não deu uma renovada, assim, claro, pelo menos para mim, assim, foi muito emocionante, né? A abertura das cortinas, vendo o rosto dele, vendo a emoção dele. Mas eu acho que essa dimensão também, dessa renovação, de alguma forma, claro, a gente fica triste, saudoso, pesaroso com a partida de Francisco, né? Que pelo menos também para a missão foi muito importante. Afinal, o discurso inspiracional foi dele, né? Na JMJ do Rio. Então, ao mesmo tempo que vem aquela saudade, que a gente reza pela alma dele, vem também aquele sentimento de renovação, né? Uhum. De que a igreja, mesmo com 2000 anos de história, não deixa de se renovar, né? E, claro, não só no dia a dia, como nós, como leigos, né? Mas também com o nosso novo pastor, né? Então, eu achei muito, muito interessante estarmos neste momento da história da nossa igreja falando sobre juventude, né? Porque a igreja deve sempre caminhar nesse sentido, né? De ser sempre nova, de ser sempre renovada, sempre jovem, né? Uma coisa que, já aproveitando esse gancho, Gabs, que me tocou enquanto eu lia também a Christus Vivit, foi algo que até você comentou há um tempo. Como é curioso você ter um Papa sendo eleito agora, né, com 69 anos de idade, uma idade que a maioria das pessoas já está se aposentando, e você vê a juventude no rosto dele. Você vê que é alguém renovado, que é alguém, assim, por mais que ele tenha seus 69 anos, é alguém que você olha e fala, é um jovem. É uma pessoa que tem força, que tem vontade, que tem, assim, que tem algo a mais. E esse algo a mais a gente sabe bem o que é, né? Que é essa vivência, tem Cristo, né, no coração. Acho que era o gancho que eu queria também começar a aproveitar aí com o que você falou. Legal. Eu achei muito interessante esse gancho que você trouxe também, porque para mim foi a primeira vez que eu acompanhei a troca de papas, assim, né? Porque antes, quando o Papa Francisco assumiu, né, o pontificado dele, eu não era católica. Então, foi a primeira vez que eu acompanhei, assim, e realmente me senti filha, né? Filha da igreja. E eu também, assim, a primeira coisa que eu vi quando ele saiu, eu falei, nossa, que jovem, assim, quanta juventude. Detalhe, todo grisalho, todo jovem. Mas ele realmente é um... Isso, de fato. É um Papa novo, né? Engraçado isso. E eu achei legal também esse conceito que o documento traz de juventude, né? Assim, eu percebi 2 conceitos que eles trouxeram. Um mais objetivo, que eles trazem a faixa etária que eles estão considerando ali no conselho. Eles falam que a juventude que eles estão considerando durante o sínodo, né? Porque é um documento pós-sinodal. Ele é de 16 a 29 anos. E outro conceito que eles trouxeram é justamente, que é o conceito que eu particularmente mais gosto, assim, né? De que a juventude é um estado de coração. E não necessariamente ligado à idade, né? Tanto que São João Paulo II, a gente vê o quanto que ele foi jovem até os últimos momentos, né? Assim, existe essa passagem de quanto que as pessoas percebiam nele essa juventude mesmo nos momentos finais, né? Então... Me vem à cabeça, não sei se vou entregar um pouco a minha idade, né? Mas aquela música do Chaves, né? Se você é jovem ainda. Então, realmente claro, tem a questão da idade, né? Que é própria, e essa idade especificamente tem seus próprios desafios também, né? Mas acho que o exemplo do Papa é bem nítido, assim, né? De ver alguém jovem, de ver alguém sedento, e eu acho que o mais interessante é aquele medo, aquela ansiedade para um novo desafio, né? Que a vida que o Senhor planejou para ele aos 69 anos, né? Que o Pedro falava. Então, essa dimensão é muito, muito, realmente muito interessante. E se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo um pouco antigo, assim, de João Paulo II, vendo uma peça de teatro. Não sei se vocês já viram. Acho que o Jerônimo já mostrou muito pra gente sobre isso. Me entreguei, então. Falei que não.
João Paulo II era muito de teatro, né? Ele gostava muito de teatro. E tem um momento, eu não sei se é no Vaticano, em alguma parte lá da Itália, ou em alguma das viagens dele. Mas é uma dupla de palhaços, assim, que faz uma sketchzinha de comédia, assim, e João Paulo II se acaba de rir. É muito, muito legal, é muito bom. Depois vocês vejam e o pessoal que tá ouvindo a gente também. Não sei exatamente como procurar, mas é fácil. Esse vídeo, eu já vi algumas versões, ele de algumas maneiras, alguns recortes. Então, é bem interessante ver esse estado de juventude, né? Não é só relacionado à idade, mas o próprio estado de vida da pessoa, né? Uhum. Nesse parágrafo que a Ju comentou, que fala na Christus Vivit que ser jovem é mais do que uma idade, é um estado de coração, uma coisa que me tocou bastante também é que ele fala que o jovem ele sempre se sente chamado a retornar ao essencial do primeiro amor. Isso para mim me toca bastante porque eu passei, apesar de eu vir de uma família católica, acho que até a maioria das pessoas que vem de família católica também pode dizer em algum momento que passou por algum momento ou de conversão ou de encontro pessoal com Cristo, né? E mesmo depois de eu ter passado por esse encontro pessoal com Cristo, que foi num retiro do Segue-me, eu acho que foi quando foi lançada a sementinha do meu coração. Mas eu ainda passei algum tempo meio afastado e tal, não frequentava a missa aos domingos. E aí foi com o Dating, que é um dos grupos de estudo que a Ju falou que também tá coordenando. Foi no Dating, que é um grupo de estudo para casais de namorados, que eu e a Lê, a gente voltou a se aproximar mais, né? Eu e minha esposa, na época namorada, estudando a teologia do corpo, enfim, frequentando. E aquilo para mim, assim, tinha realmente algo de diferente, tinha algo que, quando eu li os textos, tanto de São João Paulo II ou os textos bíblicos, aquilo para mim estava muito claro que tinha uma inspiração divina, que não era só uma inteligência humana que tinha escrito aquilo. E foi uma época que eu estava realmente com essa sede de ler a Bíblia, de estudar e de ir atrás, e a gente participava muito, era muito engajado. E depois, passou 2 anos, eu particularmente sinto que talvez tenha dado uma esfriada nesse amor. E quando a gente volta a ler esse texto, como é a Christus Vivit, ou como são os outros documentos do Papa, enfim, ou participa de um retiro, por exemplo, eu sinto que são os momentos que a gente tem essa chama do primeiro amor reacendida. Então, para mim foi muito... Na minha história eu consigo ver claramente um momento desse primeiro amor, desse ardor de querer me aprofundar, depois uma queda de um momento que eu talvez tenha passado de novo um pouquinho mais distante, e sempre que a gente participa de um retiro ou lê um texto como é a Christus Vivit, sente essa vontade, essa energia, essa juventude renovada. Não sei se vocês sentem o mesmo. Eu senti, assim, parece que quando eu fui lendo foi quase nostálgico, assim, né? Eu participei de grupo jovem por muitos anos. Mais anos talvez que eu deveria. Mas não tão jovem assim. Mas eu tive... E não foi por conta, assim, de revolta, mas eu já nasci numa casa católica. Minha avó era catequista e eu ficava com ela de tarde. Estudava de manhã e ficava com ela à tarde. Então, as minhas tardes eram na paróquia, né? Vendo toda aquela movimentação da catequese, não sei o quê, porque ela... Acho que a gente ia todos os dias à tarde para a igreja, assim, na minha lembrança era quase todo dia. E ela me levava... Perdão, galera. Ela me levava para a missa de 7 da manhã, no domingo, para eu fazer a leitura, né? E, então, assim, era a missa que estavam as senhorinhas e senhorinhos da paróquia cantando, porque ninguém queria tocar, e né? A Ana lá. E eu fazendo a leitura. Quantos anos você tinha? Desde que eu me lembro, Pedro, assim, uns 7 anos. Assim que eu comecei a ler já com uma certa fluência, ela já me levava, né? Legal. E sempre fui... Então, assim, essa era toda a minha realidade desde sempre. Participava da coroação também, desde que eu consigo me lembrar. Era coisas da catequese. Tinha um festival de Maria que a gente fazia na paróquia que eu participava. Era muito, assim, dentro da minha realidade. E aí, quando eu cresci um pouco mais, que aí foi ficando aquela coisa de tem que ir pra escola de manhã e de tarde, tem que fazer outras coisas.
não é que foi perdendo sentido, mas eu acho que é próprio da idade você não entender por que você faz certas coisas. E aí, na minha casa, foram me dando uma certa liberdade, tipo assim, você não quer ir? Tipo, tudo bem, escolha sua, entende? E aí eu fui me afastando um pouco e realmente tive esse reencontro, até de forma irônica, né? Mas a gente não pode duvidar das surpresas de Deus. Mas eu fiz um retiro, assim, porque meus amigos tinham me chamado, né? Assim, do Domini, lá da São Pio. E aí, quando chegou no dia anterior ao pré-retiro, né? Que lá tem o pré-retiro e o retiro. No pré-retiro, no dia antes, minha avó faleceu. E aquilo me bateu muito como... Tipo assim, minha avó tinha me passado a vida toda tentando me explicar aquilo que eu só conheci quando ela se foi, né? Caramba. Isso pra mim me remete muito sempre a esse primeiro amor, assim, porque na hora que eu mais... Tipo, eu morava com a minha avó, né? Não morava com a minha mãe, eu morava com a minha avó. Então, quando eu conheci esse amor, foi quando eu tava naquele fundo de poço, né? E tipo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu não me senti desamparada. Foi quando eu falei assim, eu acho que eu não devia ter me afastado, mas talvez fosse o momento que eu precisava, né? Então, pra mim, isso sempre me deu muita força, assim, não é força, mas, assim, aquela vontade de, tipo, isso mudou a minha vida, então eu preciso que outras pessoas também conheçam, né? Conheçam Jesus dessa forma que eu conheci, né? Você falando me veio à mente, assim, a imagem dos próprios apóstolos com Jesus, né? A questão de você com a sua mãe, né? De quando tu tava com ela, você tava lá, mas talvez não te ardia o coração. E foi quando ela faleceu, quando Jesus abandona os apóstolos, que fala, caramba. E fica aquela dúvida, né? Será que aquilo que ela falava, aquelas promessas que ela fazia, o que Jesus fazia, são verdadeiras, né? Então, fica aquele período, aquela noite escura mesmo, assim, né? Mas, como a nossa fé é firmada numa pessoa, né? O cristão é aquele que se aproxima de uma pessoa, né? Não é uma entidade, algo sobrenatural, uma pessoa mesmo. Então, a gente vai renovando esse encontro com ele e percebe que aquilo que lá atrás era só uma fagulha, hoje é o que inflama o nosso coração, o nosso viver, né? Não só o nosso formar, mas o nosso ser também. Então, muito bom. Muito bom. Você falou dos apóstolos, eu até arrepiei aqui, mas eu lembrei também dos discípulos de Emaús, que também acontece isso, né? Que eles caminham ali com Jesus e só depois que ele deixa, eles se perguntam, né? Nossa, não ardia o nosso coração quando ele caminhava com a gente, conversava com a gente? Perfeito. E uma outra passagem que eu lembrei também, que até Cristo Vive te cita, enquanto a Ana falava, é uma do Apocalipse, capítulo 2, 4 e 5, que fala o seguinte: No entanto, contra você tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Então, também bem forte, assim, né? Que chama realmente a gente a fazer essa recordação, essa memória agradecida daquele primeiro amor, lembrar onde caiu, se arrepender e voltar a viver esse primeiro amor dessa fé viva, como o Gabs falava, dessa pessoa que é Cristo. Interessante desse documento também, que a gente aqui pro podcast, a gente focou em 2 capítulos, né? O 2 e o 3. Mas todo ele traz muita riqueza nessa questão da juventude, não só trazendo os desafios da juventude de hoje, mas também trazendo a juventude de Jesus, né? E pensando nessa juventude de Jesus, eu acho muito interessante, porque acho que o próprio recorte que a Ju mencionou, né? Que o documento traz da juventude, da idade, vai até os 29 anos, né? Dos 16 aos 29, se não me engano. E a missão de Jesus começa aos 30 anos, né? Então, a gente tem ali o nascimento de Jesus, tem ali o momento que ele está no templo, o momento que os pais perdem ele, né? E a gente já pula praticamente pro batismo dele, né? Ali com os 30 anos. Então, esse período, especificamente, é um período de preparação, que a gente gosta de dizer, né? Justamente nesse sentido, porque... E pensando também no Papa Leão XIV, né? Que
tudo que ele passou, pensando dentro lá da ordem agostiniana, indo para o Peru, voltando, indo para os Estados Unidos, voltando para o Peru, enfim. Tudo aquilo, ele talvez assim, no íntimo do seu coração, não imaginasse que seria Papa, né? Ainda mais se a gente for ver pelos os favoritos pela mídia, ele nunca estava, né? Não era papável. Não era papável, exatamente. Não era favorito nem no povo dele. Exato. Então é engraçado, porque o pessoal fala, quem entra no conclave como Papa sai cardeal, né? Ninguém acerta as previsões, enfim. Então, assim, acho que no íntimo do coração dele ele não sonhava, e talvez ele, pensando, chegou como prior lá na ordem dele, ele chegou ao cargo máximo, será que ele já não pensava, poxa, será que... Não poxa no sentido de ruim, né? Mas acho que Deus já me pediu tudo que ele gostaria, né? E assim as nossas vidas também. Às vezes a gente pede tanto, e quando a gente conquista algo, seja que a gente gostaria muito ou que nossa família precisa muito, a gente tem aquele sentimento de sempre pedir mais, né? E essa é a dinâmica de Deus conosco, né? De que quando a gente acha que deu tudo, Deus pede ainda mais na nossa vida, o nosso dom de si, né? Não no sacrifício sem valor, como a própria vida de São José nos remete, né? Não um sacrifício pelo sacrifício, mas o dom de si, de estar a serviço, né? E, enfim, esse entendimento do mistério da Sagrada Escritura, desse anonimato de Jesus dos 12 aos 30, né? Que teve uma profissão muito comum na época, de carpinteiro, conviveu com família, teve amigos, então eu acho que traz muito do viver o ordinário extraordinariamente, né? Porque quando chega a missão, quando chega aquilo que nós fomos chamados, a nossa vocação verdadeira, tudo que a gente viveu antes, as angústias, as dúvidas, as alegrias, as tristezas, nos formam como pessoa, né? Nos trazem bagagem para que nesse novo desafio, nessa vocação que o Senhor chama cada um de nós, de alguma forma a gente está preparado de alguma forma, né? Eu acho forte a parte do Christus Vivit quando ele fala sobre Jesus também ter sido um jovem e pelo fato dele ter sido jovem, ele santificou a juventude. Eu achei forte isso, falei, caraca, ele teve 12 anos, ele teve 13 anos, ele teve 14 anos, foi até os 33. E aí bota um recorte de jovem que vai até 29. Gostei desse recorte que eu tenho 29 hoje, então... Eu tenho 28, tô quase. Tô no limite aí do Pedro, recorte. não vamos falar de idade, não. E quando o Gabs fala também do dom de si, isso é algo que também tem sido muito comum nos documentos mais recentes da Igreja, os do Papa Francisco, né? A primeira vez que eu vi esse trecho foi até na Patris Corde, né? Você falava de São José. Isso. Que fala justamente que a entrega dele não está na lógica do sacrifício, que só morre, mas do dom de si, né? Que é também uma espécie de sacrifício, que é uma doação, que também custa, que também dói, mas que encontra alegria nisso. E assim, não fica só no sacrifício, é algo que praticamente passa por uma ressurreição também, né? Que a gente encontra alegria no sacrifício, por mais paradoxal que pareça falar isso, mas tenho certeza que vocês que estão aqui comigo já passaram por isso e que muita gente que talvez esteja ouvindo também tenha sentido, que é quando a gente mais se entrega, que a gente fala, poxa, agora eu amei de verdade, né? E é ali que a gente encontra a verdadeira alegria. Eu acho muito interessante, assim, uma passagem que me marcou muito nesses 2 capítulos, né? E que traz muito disso que vocês falaram, é a postura de 2 jovens que o Papa cita, 2 jovens do Evangelho, né? Eu vou até ler aqui, porque achei muito bonita a forma como ele trouxe. Por um lado, na Paixão do Senhor, aparece um jovem medroso que tentava seguir Jesus, mas fugiu nu. Então, essa passagem está em Marcos 14, versículos 51 e 52. Então, esse jovem, logo após a traição de Judas, ele aparece, ele estava tentando seguir Jesus, estava envolto em um lençol, e na hora que vão tentar pegar esse lençol, ele se solta do lençol e sai correndo nu, assim, né, nesse caminho. E o outro jovem é justamente um jovem que não teve... Esse jovem ele não teve força de se arriscar tudo para seguir o Senhor. Por outro lado, junto ao sepulcro vazio, vemos um jovem vestido como uma túnica branca
em Marcos 16:5, que convidava a perder o medo e anunciava a alegria da ressurreição. Então, quando as Marias chegam no sepulcro, é justamente essa figura desse jovem, né, que anuncia que Cristo não está mais ali, né? Cristo não está entre os mortos. E como é conflitante, assim, né? Eu fiquei tentando pensar isso na minha vida. O quanto que, certos momentos, Deus me preparou, né? Então, por exemplo, eu era do Domini também, né? Que a Ana citou. E existia um período que me pediram para coordenar o Domini. Uhum. E eu não aceitei. Eu realmente, assim, eu não aceitava nada que me pediam na igreja. Me pediram 3 vezes para eu ser catequista na São Pio. E eu neguei as 3 vezes. Como Pedro. Tal como Pedro. Tal como Pedro. Então, eu me senti como esse jovem, né? Que estava ali tentando seguir Jesus, mas no momento, não. E em outros momentos, quando eu cheguei na Rede de Missão Campus Fidei, já me pediram tantas coisas. E ali eu me senti capaz, né? De dizer sim, né? Já fui catequista, estou coordenando um grupo. Mas o quanto que realmente Deus tem esse cuidado, né? De nos preparar nas pequenas coisas para as grandes. Assim como o Gabs falava, né? Esse trecho que ele fala na Christus Vivit dos 2 jovens, né, que meio que se contrastam, me lembrou também o finalzinho de um livro excelente que chama Grandeza de Coração, que é do padre Rafael Llanos Cifuentes, que também faleceu há pouco tempo. Bispo. Né? É bispo? Bispo, Dom Perdão. Rafael. Que ele também contrasta no finalzinho 2 jovens, que aí é de outro trecho do Evangelho, que é Eleazar e João. E é muito forte, porque Eleazar era aquele jovem rico que... Aí ele até bota de um jeito bem poético, assim, no livro. É interessante a gente ler que ele fala, ele tinha uma... Não sei se era uma fazenda, que ele fala um campo na franja do Monte das Oliveiras. Ele amava... Aí inventa o nome de uma namorada para ele e tal. Enfim, era alguém que vivia uma vida feliz, que vivia uma vida tranquila, assim, que cuidava do rebanho do pai, honrava pai e mãe. E aí ele começa a ouvir falar de Jesus e tal, e aquilo vai ardendo no coração dele, desse jovem Eleazar. E conforme ele vai tentando se aproximar de Jesus, ele fala, nossa, como que eu nunca ouvi falar dessa pessoa, que, nossa, esse homem é um profeta, como tem ardor as palavras dele e tal. Aí ele vai se aproximando, até que Jesus interpela ele, pessoalmente, né, em algum momento. E aí naquele diálogo, ele meio que fala, Jesus, eu já cumpro todos os mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe, eu sigo tudo, que falta para mim para ganhar a vida eterna? Aí Jesus olha no olho dele e fala na leitura, né? Olha com amor, olha com compaixão e fala para ele, vai, vende todos os teus bens e segue-me. Vem. E aí faz esse chamado, né? Vem. Aí na leitura também fala que ele vai ficando com um tom mais sério, vai ficando mais carrancudo, e aí se afasta. E você não ouve mais falar dele nas escrituras. É alguém que realmente abandonou, que não quis seguir. E como é contrastante quando coloca São João, que também tem uma chamada parecida, também tem um vem forte, que Jesus interpela, que olha ele com compaixão e chama vem. E João, sim, entrega tudo, deixa as redes, né, do pai, e aí vai e começa a seguir Jesus. Óbvio, ele faz isso com a bênção do pai também, mas enfim, segue Jesus e é um dos poucos que fica ao pé da cruz com Jesus também, ou seja, mesmo nos piores momentos ele está junto com Jesus, e ele morre lembrando daquele primeiro amor. Isso eu acho muito forte, porque é um dos últimos versículos da Bíblia. Vem, Senhor Jesus, né, do Apocalipse de São João. Então ele lembra ainda até o último momento da vida dele daquele primeiro amor, daquele chamado que ele teve e que ele respondeu a esse primeiro chamado, diferente de como contrasta com aquele jovem Eleazar. Eu gosto muito desse trecho do livro. Eu estava tentando lembrar o nome do rapaz. Que bom que você trouxe essa história, porque ela é realmente muito boa e me fez pensar em outro ponto também, que acho que até um pouco do que o próprio documento traz também, sobre a vocação, né? Talvez não tanto nesses 2 capítulos, mas traz muito sobre a vocação, né? Então, essa alegria da nossa vocação, seja não só pensando no como um estado de vida, né? E pensando em sacerdócio, em vida matrimonial, enfim, celibato, etc.
mas também nas nossas vocações profissionais, de alguma forma, né? Então, para que... E, enfim, pensando no próprio estado de vida, né? Como muitas das vezes, no nosso jeito, inclusive de falar, nas pregações que a gente ouve, uma preferência sempre focar na vida matrimonial, né? Que, claro, é a vocação ordinária, né? Mas que muitas das vezes eu fico pensando quantas vocações, quantos sacerdotes, quantas freiras, quantas vocações segundo o coração de Deus nesse sentido de celibato, de vida religiosa, nós não deixamos passar por deixar de anunciar a alegria dessas vocações também, né? De que Deus vai pedir tudo independente da sua vocação, seja para ser um homem casado, um advogado, sei lá, que ganhe muito, seja para ser uma esposa mais dedicada ao lar ali, enfim, cada um com a sua, um cardeal ou um padre, um pároco de uma paróquia no interior da Bahia, enfim, pensando em todas as possibilidades, né? Deus vai pedir tudo a nós. Então, que a gente não tente se nivelar somente às coisas ordinárias no sentido ruim, né? Somente as coisas básicas, mas sempre ter esse coração magnânimo, né? Ter essa grandeza de coração, independente de qual seja a nossa vocação, né? Então, eu acho que nesse sentido a juventude também traz esse estado de coração, né? De que onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, eu sou uma missão nessa terra, né? Então, essa dinâmica da juventude me pegou também, pensando nas vocações de estado de vida e profissionais também, né? Que a gente tem sempre que renovar nosso encontro com o Senhor pensando nisso, porque Ele nos pede tudo independente de onde a gente esteja. Isso remete ao Papa de novo, né? Tipo assim, todos aqueles cardeais saíram das suas casinhas, das suas dioceses, sem saber se voltariam, né? Sim. A gente falou muito sobre isso, né? Entre a gente lá no grupo da Rede Missão. Todos eles saíram de casa com uma mala. A maioria deles, claro, né? Assim, tem a possibilidade, mas muitos deles estavam confiantíssimos que iam voltar para casa, né? Sem saber quando vão ver de novo familiares, o pessoal da diocese, os seminaristas que eles mais eram amigos, tudo isso, assim, uma nova realidade. Para um deles foi totalmente uma nova realidade, né? Então, assim, até pro próprio Papa Leão virar e falar sim, né? Tipo, fazer essa entrega. Acho muito bonito como no documento ele traz essa comparação desse sim com o Fiat de Maria, né? Tipo, 16 anos, não conheço nada da vida, mas... beleza, é pra eu ser a mãe de Salvador, bora. Assim, né? É muito louco você você pensar assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa um pouco mais cética, assim, mas eu tenho um pouco mais de cuidado com as coisas, né? Então, você virar e falar, tipo, sim, sem pensar duas vezes, de uma fé imensa, assim, que eu realmente não consigo nem colocar em palavras, imaginar esse tipo de situação, né? Enfim, me lembrou o Papa por conta disso, assim, ele simplesmente teve que falar, não teve, né, mas assim, foi um sim e pronto, do dia pra noite a vida dele mudou completamente, carregando uma cruz, né? A gente acha que é uma glória porque é um momento muito bonito, mas na verdade ele carrega agora todos nós, né? A igreja toda nas costas, né? Eu ia comentar que eu acho muito bonito essa parte que ele traz, né, Maria, como jovem, que ele traz também sobre essa questão ela ser jovem, mas ela não ter medo de questionar o anjo, de como aquilo se daria, né? Que essa rebeldia santa, digamos assim, né, da juventude, ela é uma coisa boa, né? Uma coisa que... Gente, eu fico imaginando, assim, um anjo enorme, brilhante, assim, assustador. E você ainda questiona. Como é que isso vai se dar? Então, eu acho muito lindo o quanto que isso nessa questão da vocação e da entrega, a gente enxerga a multiplicidade na unidade da Sagrada Família, né? Porque nós vemos Nossa Senhora como dona de casa, José trabalhando na carpintaria.
nós vemos os dois ao mesmo tempo, né, com a vocação do matrimônio, mas também chamados ao celibato. Então, todos nós podemos nos encontrar de alguma forma ali contemplando a Sagrada Família, né? Eu acho muito bonito isso. Essa parte que você comentou de Maria, eu acho interessante os termos que ele usa, que ele fala que Maria não fez um seguro de vida, que ela deu sim sem ter garantia, né, nesse sentido. E aí no final ele comenta assim, ela era uma influenciadora, né? Eu achei interessante esse termo que ele... E antes de passar a palavra também, o que você comentou, que ela questiona. É muito próprio do jovem ser questionador, né? Eu sinto que antigamente eu era muito mais. Hoje eu já aceito mais as coisas e talvez eu devesse voltar a essa... Não, tem que questionar mais. Eu gostei muito dessas reflexões porque traz justamente essa questão do dom de si, né? Porque ele morreu para as vontades dele, né? Ele talvez tinha o desejo... falando do Papa, né? Talvez ele tinha um desejo de... Eu não sei agora se ele estava no Peru ainda, se já tinha voltado, mas... Enfim, e isso acontece com qualquer padre também que está numa paróquia ali. Talvez ali você tenha um certo planejamento. Vou ficar ali até 2026, alguma coisa assim. Então você vai fazendo um plano da sua paróquia. Vamos reformar isso aqui, vamos fazer essa atividade pastoral e tal. Mas no momento que o Senhor passa, é o Senhor que chama, né? Então, e essa entrega que a gente vê muito forte, muito, muito forte mesmo, com os sacerdotes especialmente, né? Com os ordenados, com os ministros ordenados, a gente precisa ver também nas outras vocações, né? Na vida matrimonial, como o José, que o anjo fala, vai pro Egito, foge, pega a menina, a mãe e o menino e bora, né? Então, essa disposição de coração de, ao mesmo tempo que questionar, porque essa ousadia e a me fugiu a palavra, mas tanto a ousadia quanto a preocupação de alguma forma, que aquilo seja talvez uma vontade de Deus, uma vontade humana, né? Isso estão sempre talvez assim em choque assim de alguma forma, né? Mas que a gente deve justamente pensar nesse sentido, né? De que a gente precisa questionar as coisas, e é próprio do jovem fazer muito isso, né? Mas também com o olhar de que Deus nos ama, né? De que resgatar esse primeiro amor, de que eu sou amado por Deus e que se as coisas não vão como eu imagino, também no sentido de aquilo vai me santificar de alguma forma, né? E é isso. Puxando o gancho dos jovens, tem uma parte também que o Papa vai nomeando vários jovens que foram ou santos ou beatos da igreja. Sim. Eu achei legal que quando eu li o texto, eu falava, mas ele não vai falar de Carlo Acutis? Só que eu falei, Carlo Acutis talvez não tivesse morrido ainda, né? Aí beleza, fui lendo, aí lá no final você tem venerável Carlo Acutis. Então, e a gente está prestes agora também a ter a canonização do beato, vai ser São Carlo Acutis provavelmente, né? Então é algo que está às portas aí também da igreja e que só foi, assim, talvez até já tivesse acontecido se não fosse a morte do Papa Francisco e a ocorrência do conclave. E assim, Carlo Acutis, um pouco do que o Papa comenta nesse texto, mas enfim, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar dele, né? Alguém que tá para ser canonizado. Era alguém que tinha um apostolado da internet, né? Vai ser o padroeiro da internet. Então, como é interessante isso. Morreu com... Foi 15 anos que ele morreu? 15 anos de idade, eu acho. Gente, alguém que morreu com... Acho que foi, tenho quase certeza que foi com 15 anos de idade. Mas que fosse com 16, 17... Já ter feito a compilação de milagres eucarísticos que ele fez é absurdo, assim. É algo que você fala, gente, foi um feito heróico mesmo. Na comunicação, a gente tá lendo, né, o livro dele, que foi a mãe dele que escreveu. Então, assim, eu ainda tô no começo, né, não vou... Mas se chama O Segredo do Meu Filho. Por que Carlo Acutis é considerado santo? Aí foi a mãe dele e Paolo Rodari, né, que escreveram o livro. E, assim, o começo do livro, na verdade, é um pouco, assim... doloroso, não sei se todo mundo que leu teve a mesma interpretação, mas é um pouquinho doloroso, porque apesar da mãe dele falar com muita alegria, você sente a dor dela
falando sobre o filho, né? Tipo assim, nossa, mas meu filho era tão alegre, ele era tão... Então, assim, você se compadece um pouco da dor dela. Mas é muito interessante ela falando, assim... Porque a gente... É engraçado como, pra quem tá de fora da situação, digamos assim, nós, né? Pra gente ele foi uma coisa, mas pra quem o conhecia, outras coisas o tocavam. Então, assim, pra mãe dele, pelo menos até agora, onde eu li no livro, a parte do apostolado dele da internet não era tão tocante quanto a forma que ela fala que ele tratava os colegas, que ele tratava os professores, que ele tratava as pessoas que trabalhavam na casa dele. Então, ela fala... Tem um trechinho... Acabei que eu não trouxe o livro, assim, mas tem um trechinho que ela fala que ele era quase um catequista, assim, dos amigos, né? Que, tipo assim, os amigos buscavam ele para isso, e a própria escola dele, vendo esse apostolado dele da internet, queria que ele puxasse os jovens da escola para conhecer esse amor, né? Então, assim, pra gente é o apostolado dele da internet, mas para ela era quase uma liderança, assim, de algo muito maior, né? Tipo, ela já conseguia ver muito além do que a gente consegue, né? Ver do filho dela. É muito bonito. Isso lembra para mim um termo do Papa, que o Papa Francisco usa em alguma outra carta, que eu não sei exatamente qual é, mas que ele fala sobre santidade ao pé da porta, né? E nessa carta ele cita em algum momento também sobre a quantidade de jovens anônimos que viveram uma vida santa, que são hoje santos, que estão junto de Deus. Óbvio, Carla Kutz, ele viveu uma vida extraordinária muito por conta do apostolado da internet, mas quando você comenta isso, eu não li esse livro ainda, mas quando você comenta que a mãe já percebia que ele tinha esse diferencial até no trato com os colegas, no trato com os professores, no trato com as outras pessoas, ou seja, que ele amava, né? Às vezes no ordinário dele. Tudo bem que ele fez um apostolado da internet que foi realmente extraordinário, mas a gente que tem apostolados ordinários também pode regar de amor, regar de oração e ter uma vida com essa santidade ao pé da porta. Ser santos também, por mais que a gente viva uma vida anônima. E pra ele era a vida ordinária dele, né? Ele tava indo pra escola, tinha as atividades ali extracurriculares, ia na missa com os pais e, tipo, pra ver ele foi aquela vida completamente ordinária. Pra gente, hoje, que ele tá prestes a se tornar um santo de altar, que aquilo parece extraordinário, né? Eu fiquei pensando em outros santos também, né? Que até o próprio documento traz, mas eu extrapolei um pouco, pensando também em Santa Teresinha, né? Que ele traz o documento, mas São Tarcísio também, né? Que também Santa Maria Gorete, não sei se vocês também conhecem um pouco da história. Então, todos esses santos que, de alguma forma, amaram tanto a Jesus que fizeram literalmente o centro da vida deles, né? E alguns até inclusive mártires, né? Como São Tarcísio, Santa Maria Gorete, enfim. Trazer essa dimensão de que, mais uma vez, é o estado de coração, né? O recorte da idade é muito importante para pensar justamente nos desafios, né? Que é algo que eu queria que a gente conversasse um pouco também. Porque, pelo menos sei como é que é com o Pedro, mas quando eu vou preparar uma formação para SEGME, para algum que eu sei que tem uma idade de, pelo menos de adolescentes ali, eu já fico, meu Deus, o que vai vir de pergunta? Isso é bom, assim, esse desafio, isso pede de mim, né? O aperfeiçoamento do meu coração, do meu modo de falar, daquilo que eu acredito, né? De não falar a doutrina da minha cabeça. Então, isso é muito importante. Mas dá aquele receio, né? Que, como catequista também, enfim, do que vai vir de pergunta, né? O que tá ali naquele coração jovem, né? Não só de questionamento sobre o mundo, mas às vezes da própria vida, né? De que vem de famílias... vou usar um termo de psicologia que é muito forte para mim, né? Que é disfuncional, né? Que não cumpre a sua função de um lugar acolhedor, que leva cada pessoa ao seu máximo potencial, né? Então, é algo que é muito vivo, assim, para mim, de ter essa tensão, assim, quando eu vou dar uma formação, que existe ali um espaço para perguntas, fala, meu Deus, o que vai vir? Eu confesso que eu tenho mais dificuldade de dar formação para jovem também.
Eu prefiro dar para adulto. Acho que não sei se é um pouco o estilo também, né? Você tem pessoas que preferem dar formação para jovem, outras para mais velhos. Para mim, eu acho que é mais fácil dar para adulto, talvez por ser mais preto no branco, assim, ser mais racional. Você consegue fazer uma linha de raciocínio e chegar num ponto final. Para o jovem, é algo que me desafia a ser mais querigmático, né? Ser mais... Sim. Que é algo que até esse próprio texto me compele também a tentar ser mais, de voltar a esse primeiro amor, de tentar recordar o que realmente toca a fundo no coração de jovem e como eu posso permitir que esse jovem tenha um encontro pessoal com Jesus, né? Isso é algo que, para mim, eu tenho uma dificuldade maior. Não sei como é que é para você, Ju. Bom, acaba que eu sou muito chamada para dar formação sobre namoro, né? Uhum. Namoro e teologia do corpo, eu e meu namorado. E acaba que a maioria são para jovens, né? E no começo eu ficava bem apreensiva com isso, assim. Mas, tanto assim, eu faço psicologia, né? Então, tanto do lado da minha profissão, quanto do lado da formação, eu percebi que eu gosto muito desse contato, assim, né? Com o jovem, com as crianças também. Eu acho muito pessoal as perguntas, assim, né? Às vezes, com adulto, as perguntas são muito boas, mas às vezes vem de um ponto mais teórico, né? E ali o jovem, ele te pergunta, assim, da vida dele. Então já aconteceu de... Mas pode beijo de língua? Não, mas dessa situação, assim, específica... Não, mas já aconteceu de eu dar uma formação inteira... E eu dando meu testemunho, eu falando... E a formação inteira era sobre namoro, mas também falando sobre a beleza da castidade. E aí, ela chegou no final e uma jovem me perguntou, mas e aí? Mas por que eu tenho que viver isso? Então, tipo assim, foi 1 hora inteira eu falando. E aí, naquele momento, eu... Balde de água fria. Foi, mas também foi o momento de responder pra ela, especificamente, e de olhar no olho dela. E eu percebi que esse olhar no olho, ela entendeu melhor. Assim, quando ela me perguntou pessoalmente, ela teve esse encontro um pouco, né, mais pessoal, ela entendeu melhor aquilo que eu tava falando. Então, um pouco disso, de tentar olhar até nesse desafio, assim, alguém que tá clamando por algo maior, né? Eu gosto de ir em defesa dos adolescentes, assim, também, porque eu me converti na adolescência, assim, né? Pra mim foi num período em que eu era espírita e a minha família se converteu e a minha família que tinha me ensinado, né, assim, tudo que eu tinha aprendido até ali. Então eu tive que questionar tudo aquilo que eu tinha aprendido e buscar bases mais sólidas, né? Então, esse fogo, né, que o Pedro comentou, ele ajuda a gente também nesse sentido, né, de buscar algo mais sólido, né, de revisitar conceitos e construir eles de maneiras mais complexas e, enfim, que vão se adequar melhor àquela fase que também é muito complexa. Uhum. Cara, eu fui catequista de primeira comunhão e sempre tem uns um pouco mais velhos, né, de primeira comunhão para crianças, né, Então, assim, tinha essas perguntas, né? Tia, mas pode beijar de língua? Mas eu percebi, assim, com o tempo que eu fui ficando um pouco mais dura de coração, assim. E é uma coisa que meus amigos até riem de mim, né? Porque, Gabi, se precisar, pode cortar essa parte. Mas o meu lema de vida é o jovem tem que acabar. O podcast aí pra te converter, Ana. Juro, quando eu comecei a ler, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, caramba, é hoje que eu vou abolir esse... vou ter que amolecer meu coração em relação Tinha que ter botado o Rodrigo aqui também. Então, esse era muito meu lema, assim, porque com o passar dos anos, não é que eu fui ficando sem paciência, porque, tipo, ser um pouco... Eu gosto de fazer uma piada, uma brincadeira, mas, assim, eu sou meio poucas ideias, né? Então, assim... Os meninos começavam, sei lá, a falar sobre... Ai, tia, mas eu tenho preguiça de fazer o dever. Tipo, pra mim era problema seu, vai lá e faz, né? E não porque eu não era preguiçosa, mas eu tinha uma vontade que talvez me faltasse mesmo um pouco de caridade, mas eu tinha uma vontade de que eles não repetissem os mesmos erros que eu repeti. Né? Então eu pensava, nossa, eu era preguiçosa na escola, né? Tipo, eu tirava nota boa, mas eu era preguiçosa. Eu tenho essa consciência.
Então, eu queria que eles não fossem, né? Eu não ajudava em casa, eu queria que eles ajudassem, né? Então, tipo assim, além do conteúdo mesmo da catequese, eu tinha esse ímpeto, assim, de ser poucas ideias com coisas cotidianas que eles vinham me trazer, né? E muitas vezes, principalmente quando eu vinha com piercing, tatuagem, essas coisas, assim, se pode, não pode, falava, vai lá perguntar pro padre. Ele atende tal hora, né? Então, mas eu acho que com o tempo eu fui ficando um pouco dura de coração em relação a isso, sabe? Um pouco sem compaixão. Não é compaixão com os erros especificamente, mas que hoje eu não quero que esse jovem erre porque me permitiram errar quando foi a minha vez, né? Então, meio hipocrisia da minha parte eu não querer que eles errem, né? Eles vão precisar, né, passar por esses momentos, né? Então, tipo assim, às vezes eu dos jovens da minha paróquia mesmo, assim, de onde eu vim, realmente tem essa proximidade de vir falar comigo. Aí por isso que meus amigos brincam comigo, ficam rindo, porque quanto mais eu falo que o jovem tem que acabar, mais os jovens vêm a mim. É um negócio assim impressionante, parece que eu tenho um imã pra jovem. E aí eu cobro muito deles, tipo assim, não, vocês não estão fazendo, porque na minha época, quando eu era do grupo jovem, né, a gente trabalhava que nem os condenados, e vocês não querem dar, né, um dia de trabalho aí pra Jesus, não sei o quê. Então, eu sinto que fui ficando, assim, um pouco mais dura de coração em relação a isso, e quando eu comecei a ler o documento, foi, tipo assim, 3 tapas na minha cara, né, tipo, principalmente uma parte que fala que a gente poderia fazer uma lista interminável de defeitos do jovem atual, né? Eu poderia, tipo assim, por favor, me chama, né? Mas, e apesar de eu estar dentro da faixa ainda de jovem, por favor, me chame pra falar mal do jovem. Mas, nesse sentido mesmo, acho que foi um tapa na minha cara, assim. Eu espero que eu consiga olhar pro jovem com outros olhos depois dessa leitura, né? Eu achei que você ia falar que você tinha algum pai militar. Que você falou... Não? que é bem direto, assim, né? Não quer fazer? Tipo, não importa, vai lá e faz. Tá? Dá essas respostas meio atravessadas. Tem que ser feito. Porque sim. A militar lá de casa, assim, né? Não no sentido literal, mas sou eu, porque eu tenho diferença muito grande pros meus irmãos. Então, né, tem toda aquela história de, tipo assim, não fala assim comigo porque eu que te criei. Não que tenha sido assim, né? Minha mãe que criava, mas você, como irmão mais velho, você desenvolve. Uma autoridade ali, né? Você acaba desenvolvendo essa outra persona, né? Que é a persona que acha que manda na casa. Então, mas com os meus irmãos, isso pra mim é muito claro. É tipo assim, eu vejo hoje como eu moro só, eu vejo tipo assim, gente, quanto eu podia ter ajudado minha mãe. Né? O quanto eu podia ter sido diferente. E ver meus irmãos não fazendo... É revoltante. É revoltante, entendeu? É tipo assim, eu fazia o mínimo, mas pelo menos eu fazia, eles nem o mínimo. Mas assim, mas eu só tenho essa consciência porque eu passei por isso, né? Eu não posso cobrar uma consciência, principalmente do jovem, que é realmente jovem de idade, né? Tipo assim, de uma pessoa nova. Eu tenho uma irmã de 19 e um irmão de 15. Eu não posso esperar que eles realmente tenham um entendimento do quão trabalhoso é cuidar de uma casa, sendo que eles nunca tiveram que cuidar de uma, né? Mas enfim, a general sou eu lá em casa. No comecinho do texto, você falava, né, que o jovem, ele... Enfim, quando a gente vira adulto, ou quando a gente abandona um pouco essa juventude, a gente vai endurecendo o coração, né? Logo no começo, o Papa ele cita alguns exemplos do Antigo Testamento. E aí ele fala de um específico, né? Em Gedeão, reconhecemos a sinceridade dos jovens que não costumam endurecer a realidade. E enquanto eu lia isso, eu lembrei até assim, eu sou advogado hoje, e aí de vez em quando a gente faz audiência de conciliação. Quando do outro lado tem um advogado que também é um pouco mais jovem, a possibilidade de conciliação aumenta exponencialmente. Se é um advogado mais velho, tipo 60, 70 anos, enfim, alguém mais velho, é praticamente impossível ter uma conciliação. E eu não sei se é por conta
da juventude realmente, ou se algo também comum, que aí eu tenho que fazer um disclaimer, é que nas faculdades de Direito agora passou a ser obrigatório, não era antigamente, ter mais de uma matéria sobre mediação e conciliação. Legal. Então isso talvez seja um dos fatores que fazem isso acontecer. Mas não tenho dúvida que o fato de serem pessoas mais velhas, às vezes tem um coração mais duro, mais enrijecido, não quer conciliar de jeito nenhum. Um destaque que eu queria fazer do documento, eu vou até citar exatamente o número, é o 75. Porque durante todo o documento ele traz, como eu falei, né, ele traz realidades do jovem hoje, especificamente dá destaque a alguns, né, como migração, problemas de abuso, não só abuso de autoridade, abuso sexual, enfim, tantos problemas que os jovens, que toda a igreja, todo mundo sofre, mas especificamente os jovens, né? E o número 75, ele diz o seguinte: não podemos ser uma igreja que não chora à vista desses dramas dos seus filhos jovens. Não devemos jamais habituar-nos a isso, porque quem não sabe chorar não é mãe. Queremos chorar para que a própria sociedade seja mais mãe, a fim de que, em vez de matar, aprenda a dar à luz, de modo que seja promessa de vida. Então, todas essas notícias que a gente vê e de alguma forma se acostuma com os problemas, com guerras, com qualquer tipo de pecado, entre aspas, mais social que a gente vê assim, né? Se a gente se deixa acostumar sobre isso, a gente perde a sensibilidade mesmo de pensar que enfim, principalmente em guerras, né? Quantas pessoas faleceram, quantas almas foram perdidas, talvez não tiveram nem a oportunidade de conhecer a Cristo, né? E já faleceram, enfim, e nesse caminho também. Então, perder essa sensibilidade, perder a capacidade de se importar, de se aproximar do outro, né? Então, é um desafio muito grande ter esse cuidado de enlarguecer o coração, de não torná-lo uma pedra, né, para as dificuldades. E não só pensando no longe, lá na Ucrânia, lá no Oriente Médio, mas no dia a dia mesmo aqui, com o nosso próprio irmão que passa por uma dificuldade, passa por uma depressão, enfim. E a gente não se aproxima para querer compreender mais, para não por ter medo daquele desafio. Se ela quiser falar sobre como está na casa dela e me fecho, né? Porque talvez eu vou precisar falar dos meus problemas, eu não quero falar sobre isso, enfim. Muitas camadas, né? Mas nesse sentido, né? Da gente não perder de não enrijecer o coração nesse sentido, porque onde quer que estejamos, somos igreja. Então, e a igreja é mãe e mestra, claro, mas é mãe também, e algo que o próprio pontificado de Francisco bate muito na misericórdia, né? De se aproximar. Então, fiquei pensando nisso também. Uma coisa que me entristece muito na nossa realidade brasileira é a quantidade de jovens hoje que não conhecem o pai. Isso, sim. Assim, eu já ouvi estatística que falaria quase de 50%, aí depois eu vi que não estava tão correto, mas algo próximo de 10%. Cara, 1 em cada 10 pessoas não conhece o pai. E como isso realmente me entristece, porque eu tive um pai muito amoroso, muito próximo, e eu não tenho dúvida que muita coisa que eu conquistei foi pelo apoio incondicional quase que meus pais sempre me deram. E como isso falta para os jovens hoje. Para muitos jovens hoje, né? No parágrafo seguinte que o Gabs leu, que é o 76, o Papa Francisco ele até fala com um tom poético também, né? Que ele fala: certas realidades da vida só se veem com os olhos limpos pelas lágrimas. Isso é forte. E aí no final ele fala, né, que se a gente não tem essa capacidade de chorar pelos jovens que estão pior que a gente, ou das pessoas que passam essas dificuldades, que a gente peça a Deus essa sensibilidade de ter o coração tocado por essas realidades difíceis, para que a gente de alguma forma também possa, não só corações, mas também com ações, de alguma forma tocar a realidade dessas pessoas. Acho que o último destaque que eu queria fazer é um termo, eu não anotei o parágrafo exatamente, mas que ele traz que hoje em dia a gente não considera que as pessoas usam as redes sociais, mas vivem as redes sociais, né? Porque talvez na nossa história, nossa geração, começou com muitas relações pessoais mesmo, e conforme veio crescendo a internet, o uso do celular, a gente foi, WhatsApp principalmente, a gente foi talvez aí migrando para relações um pouco mais digitais, né? Mas muitos jovens hoje em dia, principalmente pensando em
sei lá, que nasceram em 2010, já tem 15 anos, meio loucura, né? Mas tudo bem. Para eles, a internet sempre existiu. O celular sempre existiu, o WhatsApp sempre existiu. Então, não é que eles usam as redes sociais. A vida deles é a rede social, né? Quem não usa está completamente fora dos círculos, né? Não acompanha, tipo assim, vai para a escola, não sabe o que está acontecendo, não consegue criar relação porque tudo tá... viu aquilo lá que aconteceu, vê esse rios aqui, enfim. Então, é interessante ver que hoje mesmo nós, assim, pelo menos vou dizer de mim, né? E foi algo que eu trouxe muito também no episódio anterior do podcast, que fala sobre evangelização na rede social. Hoje eu vejo muito como eu preciso melhorar a minha relação, né? O tempo que eu gasto em Instagram, principalmente em YouTube, que eu gosto muito de consumir vídeo. O tempo que eu deixo algumas conversas no WhatsApp para responder depois eu demoro para responder. Enfim, eu vejo que a minha relação com rede social de alguma forma precisa melhorar, precisa ser mais saudável. Tanto com desconexão quanto priorizando aquilo que é necessário, né? Mas para o jovem é diferente, porque é tudo lá, né? E eu não estou acompanhando tanto notícias nesse sentido, mas eu não sei como é que tem sido a educação mesmo, né? Às vezes não sei nem se tem mais... Algumas escolas têm livros físicos, se é tudo digital, enfim. Tem. Acho que todas as escolas ainda tem, né? Tem. Mas não sei se no futuro estão... Tem uma lei que estava para ser aprovada, não sei se foi aprovada, da proibição dos celulares nas escolas. É verdade. Isso é verdade. Eu não sei se... Isso foi pra frente. Eu tive recentemente na escola que a minha mãe trabalha e aí eu vi, assim, ninguém usando o celular. Eu fiquei surpreso. Caramba. Eu não sei como, na prática, eles estão fazendo isso, mas é algo que depois, conversando com a minha mãe, ela falou, foi excelente ter feito isso. Porque você vê agora as pessoas voltando a lanchar junto, a conversar mais, a praticar esporte. Sim. E antes de tomar realmente essa medida a fundo, tava todo mundo enfurnado na tela do celular, cada um no seu canto, não se conversava, brigava, quantidade de briga, quantidade de cyberbullying, de dificuldade e tal, e agora tem diminuído isso. Assim, foi algo realmente muito positivo que aconteceu recentemente. Eu acho só interessante esse ponto da educação, né? Eu acho que existe uma consciência meio geral do prejuízo que a rede social pode trazer. Eu acho que uma das dificuldades que nós enfrentamos hoje em dia, assim, na questão de formar os jovens, é o uso correto. Sim. Porque, justamente, assim, esse usar menos, assim, eu acho que é muito claro, é muito evidente, assim, o quanto que é perigoso, o quanto que causa vício, né? O quanto que causa dano. Mas eu acho que esse fato de todos nós estarmos aprendendo ainda como viver com isso, né? É muito difícil você ensinar o jovem o uso correto, assim, né? De como usar bem, porque o não usar também é impossível hoje em dia, assim, né? Você não... É igual toda... Enfim, eu fico imaginando, né? Igual qualquer inovação tecnológica, enfim. Por exemplo besta, assim, mas escova de dente. Até certo momento da história ninguém usava. Depois viu que é importante usar. Lavar a mão, somente em hospital, né? Começa a criar o hábito de se lavar a mão de um paciente para o outro. Que até certo momento da medicina isso não era regra, né? E aquilo passa a se perceber como necessário, né? E eu acho que toda inovação, celular, internet, inteligência artificial também, porque hoje em dia, quem está, principalmente no mercado de trabalho privado, empresa, assim, que é o meu ramo, se você não usa inteligência artificial, você vai ficar completamente fora do mercado, se já não está, sabe? Então, é justamente isso que a Ju falou, é o aprender a usar corretamente, aos momentos certos. E que, claro, há esse desafio, né, de pensando em qualidade de vida, qualidade de sono também, enfim, tudo isso envolve, né? Mas de ter essa dimensão também de que igual a Ana tem a frase dela dos jovens, eu tenho outra frase um pouco relacionada a isso, que é ou você é feliz ou você tem rede social, porque os dois é impossível ter, né? Mas de estar nesses contextos, seja para evangelizar um jovem, para evangelizar filhos, enfim, irmãos, qualquer que seja nesse sentido, mas sempre trazendo, e aí acho que mais para o encerramento, né, trazendo essa dimensão de que Jesus é sempre o centro da nossa vida, de resgatar esse primeiro amor, de que por mais que o mundo esteja como está, e sempre estará difícil, até a vinda de Jesus é definitiva, né,
de que Jesus é o centro da nossa vida, Ele que nos acolhe. Quando a gente dá um passo para Ele, a gente percebe que Ele já estava de braços abertos esperando, né? Como o próprio Papa Francisco disse, de ter essa dimensão que Ele é o centro da nossa vida, o centro da nossa catequese, o centro do nosso trabalho, o centro da nossa família, de toda a nossa vida. Quando a gente cada vez mais o conhece e arde o nosso coração e deseja se aproximar dele, mais a gente percebe que não há outro lugar senão com ele, né? Então, onde quer que estejamos, a gente não se sente solitário, a gente não se sente abandonado, que é algo muito forte da nossa juventude hoje, né? De se sentir sozinho, de se sentir abandonado, de se sentir incompreendido. Então, uma vida com Jesus, e claro, envolve também que na Rede Missão a gente chama de vida fraterna, né? Essa vida em comunidade. Então, encontrar Jesus também com os irmãos que querem buscar também a santidade, enfim, que compartilham da mesma vocação, etc. Então, sempre resgatar no jovem, e aí no nosso coração, inclusive, porque sendo da juventude um estado de coração, essa proximidade com Jesus, né? Não só pensando em vida sacramental, com confissão, obviamente, com Eucaristia, com adoração, mas no dia a dia, na procura da vida intelectual, de conhecer mais a vida de Jesus, conhecer mais a vida de santos que amavam Jesus, se aprofundar na doutrina, no servir, no dom de si, de se aproximar dos outros, de não se fechar, enfim. Tudo isso que envolve a nossa vida, né? Esse ser e formar. Então, de estar sempre disposto a se encontrar Jesus e a encontrar Jesus no outro também, e fomentar isso nas pessoas, né? Então é isso, gente. Esse foi meu recadinho final. Alguém quer deixar mais algum comentário, alguma última citação? Fique à vontade. Eu vou então. Eu quero fechar com o comecinho, o primeiro parágrafo dessa encíclica excelente do Papa, né, na Christus Vivit. Ele começa falando: Cristo vive. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, é a mais bela juventude desse mundo. Né? Tudo se torna jovem, fica novo, se enche de vida pela presença dele. Né? E, enfim, queria terminar com essa parte porque, apesar de ser o primeiro parágrafo da Christus Vivit, é algo que interpela a gente e que acho que a gente, se for levar alguma coisa daqui, que leve isso, que ele vive e que é a gente vivo também. Bom, acho que eu vou deixar aqui, então, uma indicação de um livro que eu acho que tem muita relação com o tema, pode parecer um pouco contraditório, mas chama também... Christus Vivit, também. Além... leia um documento. Mas é um livro também do Dom Rafael Leôncio Cifuentes, que é sobre maturidade. Que é como justamente a gente... esse livro, complementando esse nosso tema, ele nos ajuda a levar essa juventude também com uma grande leveza e uma sobriedade, né? Então, que nós possamos realmente ter esse coração aberto e também ter leveza para levar as coisas da vida, né? E seguir Cristo nesse nosso caminho. Foi muito bom poder fazer essa reflexão. E como eu falei para vocês, né? Quando eu comecei a ler, que foi um tapa na minha cara, né? À medida que eu ia lendo, eu senti exatamente esse primeiro amor, sabe? Lembrava de como era bom doar minha vida quando eu era jovem, né? Não que eu não seja mais, ainda estou dentro da faixa, mas que a gente não perca, né, essa juventude de espírito, né? Principalmente aproveitar que é o ano da esperança, né? Puxando também um pouco do gancho do que o Pedro leu pra gente, né? De que a gente não tem que a gente tem essa vida mesmo, né? Esse ímpeto, essa vontade de buscar mais a Deus como jovens, né? Acho que o último destaque que eu queria fazer, de fato, agora, é o número 48, que ele vai falar da igreja, né? Que o Papa Francisco vai dizer sobre a igreja, como a mãe que vela pelos filhos, por nós, seus filhos, que muitas vezes caminhamos na vida cansados, carentes, mas desejosos que a luz da esperança não se apague. Isso é o que queremos, que a luz da esperança não se apague. Então, vivendo aí o ano da esperança, né?
e principalmente se você aí que nos ouve, que se sente jovem de alguma forma, seja na faixa etária, seja se identificando com alguma das coisas que a gente trouxe, dessa inquietação de ser incompreendido, de ser de não ser amado, ou também por outro lado de querer buscar o mundo, de querer se desafiar, de querer conhecer as coisas, ter sempre, ainda que a sua experiência de vida até hoje não tenha sido corroborada com isso, mas que procure sempre a Santa Igreja como fonte daquilo que mais inquieta o seu coração. Então, independente do que seja o seu questionamento, do que seja talvez a sua compreensão do que é a igreja hoje, recorra a boas fontes, recorra a bons padres. Hoje, também com as redes sociais, a gente consegue encontrar muitos bons padres, muitos bons influenciadores, vamos colocar assim, né? Enfim, que vão te dar uma luz sobre aquilo que inquieta o seu coração, né? E se de alguma forma esse podcast ou algum outro episódio tenha sido também alguma luz para você, compartilhe também, mande mensagem pra gente lá no Instagram, compartilhe um pouco da sua história. Vai ser uma alegria saber que esses 4 indignos servos aqui, de alguma forma com as nossas vidas, com a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, te auxiliou de alguma forma, tá bom? Então, agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, nossos benfeitores, aquelas pessoas que com a graça de Deus nos sustentam não só espiritualmente, mas também materialmente, para que possamos alcançar cada um de vocês. E se você deseja se tornar um benfeitor, um colaborador, mande mensagem lá no @campusfilly também, que será uma alegria compartilhar um pouco dos nossos apostolados e do que temos feito até hoje. É isso? Queridos, muito obrigado. Ana, arrasou no seu primeiro episódio, foi muito, muito, muito bem. Jô, muita alegria ter você comigo também. Pedrão, tamo junto. Valeu. É isso, gente. Nos vemos num próximo episódio e que Deus abençoe a todos. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.